Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal Destaque. Estamos aqui nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, para mais um programa Manhã em Destaque. Nesta segunda-feira, iniciando a semana do início da primavera, né? Com uma manhã de tempo bom, com 23 graus nesse momento, aqui nos estúdios da Rádio Jornal Destaque em Esteio. Nosso programa que tem o apoio da Casa Dic, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, com sua loja online agora pelo www.casadic.com.br. Nosso programa tem o apoio também de FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran em Canoas, telefone 3475-2399 e 9917-2399. Nosso programa também tem o apoio da Funerária Padre Reus em Canoas, Rua Santos Ferreira, número 851, em Canoas. Iniciando então nosso programa, nesta segunda-feira, vamos falar de esporte, né? Esse final de semana teve rodada e nós já estamos com o nosso cenário aqui, né? Em destaque a dupla Grenal nesta segunda-feira. Então vamos falar muito de esporte. O pessoal quiser interagir, nosso programa está pela web no www.destaque.tv, com a live pelo Facebook do Jornal Destaque, né? Então quem quiser mandar uma mensagem, interagir, né? Estamos começando o programa, então vem comigo que sou eu que brilho. O resto é pisca-pisca ou vagalume. Vamos lá até as 10 horas, iniciando então nosso programa com o Roberto na mesa de operação. Agradecer ao Roberto, hoje bem disposto, né? Diferente, eu acho, desse final de semana aí. O rapaz foi bem cuidado, tá bonitão aqui, de bom humor, bem disposto, né? Então vamos colocar um som aí, né? Para iniciar o programa. Na volta vamos começar com nossos destaques. 9 horas e 17 minutos, seguimos então com o nosso programa. Hoje, dia 25 de setembro, hoje é o dia do rádio. Então,
nada mais justo que a gente hoje prestar essa homenagem, né? 25 de setembro, que é a data do nascimento de Roquete Pinto. Roquete Pinto, que foi o fundador da primeira rádio no Brasil, a Rádio Sociedade Rio de Janeiro, em 1923. A rádio que foi que teve como o inventor o italiano Marconi, e que no Brasil, na mesma época, já tinha o Landel de Moura, que foi um responsável pelo desenvolvimento da rádio, né? Que foi reconhecido questão de anos depois, né? E oficialmente o inventor do rádio é o italiano Marconi, né? Então, dia 25 de setembro, o dia do rádio. E antes de começar a falar de esporte, tem uma notícia boa, né? Que a gente falou muito na sexta-feira aí, nosso programa com a presença aí da Laura na sexta-feira, e o governo voltou atrás na ideia de suspender o horário de verão. Ontem, durante uma reunião do governo, né, do presidente com os ministros, a ideia de voltar atrás no horário de verão foi desfeita, né, e vai ter horário de verão, então, dia 15 de outubro, né, essa ideia que foi lançada aí de suspender, isso aí não passou de um balão de ensaio aí, casualmente na mesma época em que foi feita a segunda denúncia contra o presidente em exercício, né, o Michel Temer, e então vai ter horário de verão, né, para quem estava na expectativa. Inclusive esse debate aí, descobri que muita gente não gosta do horário de verão, né, por incrível que pareça, mas a gente tem que respeitar aí. Vai ter horário de verão, então dia 15 de outubro começa o horário de verão. E antes de eu começar a falar de futebol, vamos fazer um registro aí na atleta de boxe aqui de Esteio, a Brenda Souza. A Brenda Souza, que é atleta aqui da Gladiadores do Ringue, do projeto do Abílio, né? Do professor Abílio aí, que é nosso colega aqui, tem um programa na terça-feira. A Brenda Souza participou do Campeonato Brasileiro de Boxe que aconteceu em Cuiabá, né? No final de semana, lá no Mato Grosso, e ela conquistou a medalha de bronze. Ela foi a única atleta gaúcha a conquistar a medalha, né? No esporte que é dominado pelos atletas paulistas e lá do baianos também, né? A Brenda chegou até a semifinal, foi derrotada pela atleta do Distrito Federal, e na categoria dela, que é 75 quilos, a campeã foi a atleta Flávia Figueiredo, paulista, e a Brenda Souza, aqui de Esteio, conquistou esse feito aí, retornando com a medalha de bronze, né, nesse torneio no Campeonato Brasileiro de Boxe Feminino, né. Então, parabéns a Brenda, parabéns ao Abílio, né, e muito orgulho pro esporte gaúcho, e em especial aqui de Esteio, né. A Brenda Souza, então, a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Boxe, que foi realizado neste final de semana lá no Mato Grosso, né? Agradecer aos ouvintes, mandar um beijo para Terezinha Machado, a minha amiga Terezinha, que está sempre na escuta aí. Obrigado pela audiência, Terezinha, né? Estamos aí. Se quiser interagir aí, manda uma mensagem aí que a gente divulga. Estamos iniciando o nosso programa nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira aí, temos que repercutir a derrota do Grêmio. O Grêmio que ontem meteram a mão no Grêmio. O Grêmio foi derrotado pelo Bahia, lá na Fonte Nova. O Grêmio na partida
contra o Bahia, né? O jogo que estava no final da partida, né? Se encaminhando para um empate, que já não era um resultado bom para o Grêmio. No final da partida foi marcado um pênalti do Edilson, numa jogada que não teve o toque, né? No jogador do Bahia. E o Grêmio saiu com a derrota, né? Muita reclamação. E o Grêmio perdeu o rumo no campeonato, né? Mesmo o Grêmio estando bem, na semifinal da Libertadores, não conseguiu retomar. Ontem o Grêmio até fez uma partida, teve bons momentos na partida, mas o time desfalcado, né? Ainda desfalcado do Luan, que deve retornar essa semana aí. O Grêmio foi derrotado ontem pelo Bahia. E a partida teve muita reclamação, né? Muita reclamação mesmo. E o Renato saiu de lá, né? Até deu uma entrevista bem lúcida, né? E tá na expectativa aí de conseguir engrenar a equipe, né? Com o retorno do Jeromel e do Luan em breve, para fazer a equipe retomar, né, no campeonato. O Grêmio perdeu a liderança, agora está na terceira posição, 11 pontos atrás do Corinthians. O Corinthians empatou o clássico com o São Paulo. O Santos, que venceu o Atlético Paranaense, passou o Grêmio agora é terceiro colocado, né? Apesar de toda essa campanha, né, de 22% de aproveitamento no segundo turno, o Grêmio ainda está na terceira colocação, para vocês verem o nível do campeonato, né? Mesmo com toda essa reclamação, o Grêmio, né, ainda está na terceira colocação, né? Se o Grêmio, que está disputando a Libertadores, né, o que sobra para os outros, né? Se o Grêmio está com esse aproveitamento, ainda está na terceira colocação, o que sobra para os outros? Quer dizer, esse título está na mão do Corinthians aí, só não ganha se não quiser, né? Porque o Corinthians aí tem tropeçado nas últimas rodadas e os adversários não conseguem ultrapassar o Corinthians, né? O Internacional, na Série B, venceu ao Náutico, gol do Damião no segundo tempo, fez uma partida regular, teve muitas dificuldades durante a partida, e o Internacional retomou a liderança, né, da Série B, e agora já está na contagem regressiva para conseguir os pontos para a classificação, né? O Internacional venceu por 1-0 com o gol do Damião. Não teve o D'Alessandro, mas o time fez uma partida boa, né, fora de casa, e venceu o seu adversário. O Internacional, que joga na quarta-feira contra o América no Beira-Rio, e depois joga no sábado contra na outra rodada. O Internacional joga na quarta agora contra o América Mineiro às 19h30 e no sábado contra o Santa Cruz, no sábado à tarde. O Grêmio enfrenta o Fluminense no próximo final de semana, né? E vai ter tempo aí para o retorno dos seus principais jogadores. Em compensação, vai ter o desfalque da dupla de zaga, né? Tanto o Bressan quanto o Kahneman não estarão, né? O Roberto está dizendo aqui que o Bressan não é desfalque, é reforço aí. Jael foi muito mal ontem, né? O Jael, que teve oportunidade aí, foi muito mal ontem, muito criticado pela torcida, e o Grêmio que tem que retomar, né, o rumo. É difícil, fixado com a cabeça, né,
pensando na Libertadores, mas como a partida vai ser só 25 de outubro, o Grêmio tem um mês aí para fazer as partidas aí no Campeonato Brasileiro e pelo menos tentar chegar, né? Ou pelo menos conseguir aprontar o time aí para chegar bem para a disputa dessa jogo na semifinal, onde vai ter que pegar o forte time do Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Palmeiras e também eliminou o Santos. Quer dizer, o que era uma zebra estava se confirmando que o time não é tão fraco assim, né? Futebol tem disso. Às vezes o pessoal, né, não acredita, vai querendo justificar, né? E na verdade não enxerga o talento do adversário, né? As qualidades do adversário, que é o caso desse time do Barcelona de Guayaquil. Então nessa segunda-feira também vamos destacar a rodada do final de semana da Copa Paulo Santana, a Copa Paulo Santana que movimenta as equipes do interior. Já definiu os seus 8 finalistas, né? A última vaga ficou com o Grêmio, que eliminou o 3 Passos nos pênaltis. E vai ter rodada dia 27, na quarta-feira, vai ter a primeiro jogo das quartas de final. Ontem o São José venceu o time B do Inter por 3-0, encaminhou a sua classificação, e o time B do Inter vai ter no final de semana uma tarefa difícil, que é reverter esse resultado. Nas outras semifinais, o Grêmio joga com o Cruzeiro, o Pelotas enfrenta o Guarani de Bagé e o Aimoré vai enfrentar o Ipiranga de Erechim na quarta-feira, a rodada das quartas de final da Copa Paulo Santana, que dá uma vaga pro campeão na Copa do Brasil de 2018. Então o campeão da Copa Paulo Santana vai conquistar uma vaga para a disputa da Copa do Brasil do ano que vem, né? Ontem também foram definidos, né? Enquanto o Inter está encaminhando a sua vaga, né? A sua saída da Série B, né? Conseguiu mais uma vitória e já está na contagem regressiva. 3 equipes já garantiram a sua passagem na Série B. O Sampaio Corrêa do Maranhão, que eliminou o Volta Redonda. O São Bento de Sorocaba, o time do São Bento que foi o algoz do São José na Série C. Aliás, foi o algoz do Ipiranga de Erechim, né? Na Série C. O São Bento de Sorocaba também conseguiu a sua classificação, eliminando Confiança do Sergipe. E o Fortaleza, depois de 8 anos rebaixado na Série B, ano passado esbarrou no Juventude, né? E esse ano conseguiu a classificação, eliminando o Tupi de Minas Gerais. A última vaga vai ser decidida hoje à noite entre o CSA de Alagoas e o Tombense de Minas Gerais. Jogo que vai passar vai ter transmissão do Esporte Interativo para quem tem a TV a cabo, né? O CSA venceu a primeira partida por 2-0 em Minas Gerais e joga em casa, podendo perder de até 1-0. Então já estão definidos ano que vem o Sampaio Corrêa, o São Bento, o Fortaleza e possivelmente o CSA vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer então que na Série B nenhum dos gaúchos, para ter uma ideia, Roberto, hoje, se terminasse a Série B, o Náutico, que jogou com o Inter, estaria rebaixado, né? O Figueirense, que é o tradicional Figueirense aí, que ano passado ainda estava jogando com a Série A com o Inter, o Luverdense e o ABC de Natal. Então, são os 4 times que hoje estão na luta para escapar do Z4 da Série B, né? No 16ª posição está o Santa Cruz, o Goiás, depois o Paysandu. Então a disputa segue, né?
com os times na Série B lutando por um espaço, né? E no caso dessas equipes que eu citei, brigando para não cair mais um degrau no futebol brasileiro, né? Cair da B para C é difícil, né? Aí fica difícil, né? É o caso do Brasil de Pelotas que hoje ocupa a décima posição na tabela, a 11ª posição. O Juventude está em sexto com 41 pontos e o Brasil de Pelotas está em 11º com 33 pontos. O Brasil de Pelotas que nessa semana, no sábado, vai enfrentar o Vila Nova. Deixa eu ver a rodada aqui. Na terça-feira, no Bento Freitas, enfrenta a Luverdense e o Juventude vai enfrentar o ABC lá na areia de Dunas, em Maceió. Então, é isso aí. A Série B do Campeonato Brasileiro e o Inter, né, como eu já tinha falado, na quarta-feira vai ser o último jogo da rodada. As demais partidas são na terça. O Internacional enfrenta o América Mineiro. O vice-líder vai enfrentar o líder da Série B. Da quarta-feira, no estádio Beira-Rio, às 19h30. Seguindo então, às 9h34, nosso programa que tem o apoio da Casa Dic, Tecidos e Aviamentos, tudo para tricô e crochê agora com sua loja online pelo www.casadic.com.br. E também tem o apoio do FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas. E também com o apoio da Funerária Padre Reus em Canoas, na Rua Santos Ferreira 851, em Canoas. Seguindo então nosso programa, às 9h34. Bota som para nós aí, Roberto. Antes tinha tocado aí Rafuagem, né? O Manifesto de Porongos. Agora vamos tocar aí É isso aí. Vamos tocar então um rap aí, pessoal. Jesus é o caminho, resta beco sem saída. Fala duro, passa mal, com sua língua comprida. É muita falsidade, vezes não se contamina. Homens de pouca fé com falta de perspectiva. Mata essa geração com drogas e chacinas. Por causa de dinheiro, muita gente corrompida. Sou totalmente escravo de uma lei suicida. É cada um por si, a coisa só complica. Filho, pelo amor de Deus, o seu caminho, volta pro teu filho, mulher. Rastro de crueldade, num beco sem saída. Falsa serenidade de uma mente apodrecida. Pena sentencial de mais um jovem homicida. A parte social de uma lei falida. Destino implacável não perdoa nem ensina. Aborto de missão agora é menos uma vida. Palavras são palavras, se atitude não combina. População omissa, a degradação da vida. A minha lábia, até hoje, ela desce sem eu forçar pra chorar. O desrespeito é mato e o dinheiro compra tudo. Menor é condenado e julgado como adulto. Idoso é maltratado e criança sofre abuso. O Estado é resultado de um governo injusto. O povo paga o pato, mas não fica como lucro. Ninguém leva a melhor, tudo se joga sujo. Malandro que é malandro nunca deixa escuro. Sua perspectiva é de alto custo. Neguinho viciado gera muito lucro. Se morre um a menos não importa muito. As mães que têm o fardo de chorar o luto. A dor de quem ficou com um vazio profundo. Oh, meu pai, tirar a vida do meu filho. 9h37, seguimos com o Manhã em Destaque, nesta segunda-feira, dia 25 de setembro de 2017. Seguindo então com o nosso programa, vamos falar agora do futebol feminino, que teve rodada no final de semana, com 4 partidas.
O time do Grêmio atropelou o time do João Emílio, né? Fez o placar de 15-0, Roberto. 15-0 no time do João Emílio, lá de Candiota, né? O Grêmio que em 4 partidas fez quase 50 gols, fez 40 e poucos gols em quatro partidas. Aí. Imagina, dá uma média de mais de 10 partidas, né? Ele já tinha feito 8-0 no Rio Grande, ganhou outra partida de 20-0, que era o time do Palestra. O Palestra, que é o time lá de Carazinho, né? Então, o time do Grêmio está atropelando, né, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho, né, de futebol feminino, juntamente com o Internacional, que também venceu a sua partida, venceu a 4ª partida em 4 jogos. O Internacional fez 4-0 no Estrela. Aí foi um placarzinho, já foi só 4-0. E o destaque da rodada foi o time do Sapucaense, que venceu o time do Santa Ritense, de Santa Rita, e assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho na chave B. A chave A, que tem o Inter como líder, né? A chave C, que é tem o Grêmio como líder disparado, e na chave B, que é a chave mais equilibrada, né? O time de Sapucaia, que iniciou mal, né? Iniciou com 2 derrotas, agora conseguiu a sua 3ª vitória consecutiva e assumiu a liderança. No outro jogo da rodada, o Black Show de Guaíba empatou com o Oriente, e a classificação nessa chave ficou assim: o time do Sapucaense é líder com 9 pontos, né? São 9 pontos em 6 partidas, né? O time do Mundo Novo de Três Coroas é o vice-líder com 8, com um jogo a menos. E o Black Show também tem 8 com um jogo a menos. O time do Oriente também tem 6 jogos e também tem 8 pontos. Então são as 4 equipes aí emboladas, né? 3 equipes com 8 pontos e o Sapucaense com 1 ponto a mais. O time do Sapucaense com um jogo a mais, né? E o Santa Ritense é o lanterna. Eu estava falando aqui do Grêmio. O Grêmio fez 4 partidas, 46 gols em 4 partidas, né? Isso aí dá uma média de 11,5, né? Enfrentou as equipes e o Grêmio é o líder da sua chave com 12 pontos em 4 partidas. 4 jogos, 4 vitórias. O Internacional na chave C, né? Depois seguido pelo Guarani de Lajeado na vice-liderança. Na chave do Grêmio, o vice-líder é o time do Rio Grande, que foi o que tomou a goleada menorzinha do Grêmio aí. Tomou 8-0 só. Então é isso aí, o campeonato feminino, né? O Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, que quando chegar na segunda fase aí, no mata-mata, nas semifinais aí, nas quartas de final aí, quando tiver 8 equipes, o campeonato deve ficar mais, deve chamar mais atenção do pessoal, deve ter mais destaque aí, né? Na segunda fase do torneio. Deixa eu só ver aqui, neste final de semana, então, dia 1º de outubro, o time do Ijuí vai enfrentar o Internacional, o Santa Ritense vai enfrentar o Black Show, o Rio Grande vai pegar o Grêmio, lá em Rio Grande. São as 3 partidas, né? A primeira fase que termina em final de outubro, né? Final de outubro, início de novembro, daí as finais do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino,
que tem organizado pela Associação Gaúcha de Futebol Feminino, com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol. E nós estamos presentes, né, fazendo a cobertura, né, dando apoio aí pro futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul, né, com acompanhando as equipes da região, tanto o Oriente de Canoas aí, o Sapucaense também na disputa aí, o Sapucaense que é o líder da sua chave aí. Agradecer aos ouvintes que estão ligados aí, a Yara Bárbara e a Terezinha Machado, mandando mensagem para nós aí. Dá um bom dia para os amigos aí que estão acompanhando o nosso programa nesta segunda-feira, dia 25 de setembro. Mandar um beijo também para Silvana Zuc, a Silvana aqui de Esteio também está ligada no nosso programa, acompanhando a nossa transmissão às 9 horas e 43 minutos. Seguindo então com o nosso programa Amanhã em Destaque, falando que ontem acabou então o Rock in Rio, né, com o show da banda Red Hot Chili Peppers. Sabe o que quer dizer Red Hot Chili Peppers? Pimentas vermelhas, pimentas quentes. Red Hot, Red Hot, pimentas vermelhas e quentes. Seria mais ou menos isso. Chili Peppers, Red Hot é quente, vermelho quente, né? Pimentas vermelhas quentes. Essa banda que é dos anos 80 fez um show bastante legal. Antes, no sábado, teve o The Who, a banda também dos veinhos aí, do The Who, do Roger Daltrey e do Pete Townshend. Fez sucesso nos anos 60, né? Final dos anos 60. Banda com mais de 53 anos de idade. Fez o show no Brasil aí, depois de muitos anos. Foi um dos destaques também do Rock in Rio, né, que terminou ontem lá no Rio de Janeiro. Enquanto isso, né, a festa mesmo está acontecendo lá na favela da Rocinha, onde está tendo a ação, né, tá tendo a ação da polícia, né, com o apoio da polícia militar, né, das forças armadas lá, que resultou já em 48 horas de ação, né, já tem um saldo aí de 9 presos, 3 mortos, né, 19 fuzis, 9 granadas foram apreendidas, né, lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, que está sendo palco aí de uma guerra de facções do tráfico, né? A Rocinha lá que há um tempo atrás, Roberto, sabe que antigamente, quando eu estive lá no Rio a primeira vez, tu subia na Rocinha lá sem problema nenhum. Tu ia lá nos barzinhos, tomar cerveja, jogar sinuca, chegar lá com sotaque lá, os caras conversavam contigo, tu é gaúcho e tal. Hoje tu aparece lá, se tu nem consegue subir no morro lá, senão, o tráfico lá tomou conta, o glamour aquele do morro, né, já perdeu. Apesar que lá no Rio também existe uma dos passeios, né, tem toda a rota turística, né, o passeio pelo Rio de Janeiro tem a rota das favelas, né, que os turistas podem, o cara paga 100 pila lá, a van te leva, tu conhece os morros lá, desce no morro, tira foto, mas sempre com autorização do tráfico. Eu sei porque eu conversei com o pessoal lá e existe lá as vans, agora deve estar suspenso no meio dessa guerra aí, eu acho que ninguém vai querer fazer esse projeto, né? E então é isso aí. Quem diria, né? Infelizmente
A violência é um reflexo da nossa sociedade, da sociedade que nós vivemos, infelizmente aí o Rio de Janeiro passando por esse contraste, né? Enquanto lá na Barra, lá na cidade olímpica, que era onde foi feita toda a estrutura lá para as Olimpíadas, na Barra, do outro lado da cidade está acontecendo essa guerra do tráfico, né? Para te ver o contraste do país que a gente vive, né? Então é isso aí, 9 horas e 48 minutos, seguindo com o nosso programa Amanhã em Destaque. Pessoal que está nos acompanhando, agradecer a audiência de todos, né? Falando também que o caso do Neymar, né? Que está tendo muita polêmica aí, o pessoal dos tabloides lá da França, dizendo que o Neymar conseguiu um atrito com um grupo de atletas lá, os colegas, não jogou ontem. Na rodada do final de semana, o Paris Saint-Germain ele sentiu uma dor na perna e foi afastado, né, da partida. O Paris Saint-Germain empatou em 0-0, segue na liderança. E em compensação, os atletas, o Thiago Silva deu uma entrevista dizendo que não aconteceu nada, que ele já conversou com o grupo, já se desculpou com o uruguaio Cavani, e quando tiver alguma cobrança de pênalti aí, vai ser decidido pelo treinador antes da partida. Então não existe nenhum tipo de bronca entre os atletas, né? É o que diz o Thiago Silva, companheiro lá do Paris Saint-Germain, né? Juntamente com o Daniel Alves. O Neymar, que é o segundo atleta mais bem pago do mundo no momento, maior transação da história do futebol, e que em menos de um mês aí protagonizou um atrito aí com o companheiro de equipe, o uruguaio Adson Cavani, né, na semana passada. Seguindo então o nosso programa, às 9 horas e 50 minutos, nosso programa que tem o apoio da Casa Dick, né, tudo para tricô e crochê, com sua loja online agora, www.casadic.com.br, né? Mandar um abraço para o Daniel e para a Márcia Conter, lá da Casa Dick, que estão sempre na escuta, nossos parceiros aqui do programa Amanhã em Destaque. Esse programa também tem o apoio do FOPA Despachante, grande FOPA que deve estar triste aí com o time dele do Grêmio, né? FOPA que dá toda a assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran em Canoas, telefone 3475-2399 e 9917-2399. Mandar um abraço para o FOPA. E o nosso programa também tem o apoio da Funerária Padre Helza em Canoas, na rua Santos Feira, 851, próximo aos Bombeiros em Canoas, né? Mandar um abraço também para o meu amigo Itamar Tadeu, lá de Canoas, vice-presidente do Cindy Lojas, empresário aí, meu amigo pessoal, teve aqui no nosso programa a questão de meses atrás aí. Mandar um abraço para ele e desejar melhoras para a esposa, para a Zeca, a Maria José, que teve um AVC e está internada no Hospital Nossa Senhora das Graças em Canoas. Desejar melhoras e torcer pelo estabelecimento da minha amiga aí, da Maria José. Então, aproveitar esse espaço aí, já que eu não tive a oportunidade de conversar com o Itamar, mandar um abraço para ele e para toda a família aí,
estimando as melhoras da esposa da minha amiga da Zeca. Seguindo então o nosso programa, às 9 horas e 52 minutos. Hoje, então, início de semana, né, Roberto? E o Grêmio, então, agora enfrenta o Fluminense na próxima rodada. Na Arena. Qual é teu palpite, Roberto? Retorno do Kahneman, retorno do Marcelo Groi, retorno do Jeromel, a ausência do Kahneman e do Bressan. O retorno do Luan também, né? Meu palpite aí é o Grêmio vence o Fluminense 2-1. E o Internacional também vai ter uma partida bem difícil com a América, né? Mas também deve vencer. Vamos aguardar neste final de semana. O Internacional joga na quarta e o Grêmio no domingo pelo Campeonato Brasileiro. 9 horas e 53 minutos, estamos chegando quase ao final. Vamos botar um som aí antes de encerrar. E agradecendo já a todos os ouvintes que estão na escuta, né? Som na caixa aí, Roberto. Pode acontecer, na favela, pode acontecer.
9 horas e 57 minutos, seguimos com o Manhã em Destaque. Antes de encerrar, vou falar do time do Ibis, lá de Pernambuco. O Ibis que... Olhando o Roberto aí, me olhou com uma cara aí. O Ibis está em crise, Roberto, sabia? Tá ganhando. O time que virou a marca, né, de pior time do mundo, depois de passar 3 anos e 11 meses sem conseguir uma vitória nos anos 80, recorde registrado no Guinness Book em 1981, eu acho que foi em 80, 81. O time do Ibis, lá de Pernambuco, conseguiu a 3ª vitória consecutiva, é líder na 2ª divisão lá do campeonato pernambucano, e a torcida está passando por uma crise de identidade, porque eles têm no estádio lá, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas o dia que eu for em Pernambuco eu quero visitar lá, eles que têm na fachada do clube, né, a inscrição de pior time do mundo. Então eles estão com uma crise de identidade, né? Porque eles não estão acostumados a vencer. Então, inclusive teve um protesto, né? Os torcedores foram com uma faixa, né? Claro que grande parte é zoação, né? Quem é que gosta de perder, né? Mas a torcida quer uma placa, teve com uma faixa dizendo: devolvam o verdadeiro Ibis. Ou seja, o time está em crise depois de conseguir vencer, né? Depois de conseguir vencer 100%, né? É isso aí. Ibis 6 pontos, Cabense segundo com 3, Veracruz com 3, Ferroviário com 0. Líder invicto, fim de jogo, né? O Ibis, que tem um atleta, o famoso, o cara virou cabeleireiro, né? O shampoo lá, agora eu esqueci o nome dele. O cara conseguiu jogar de centroavante, jogou 5 anos, fez um gol de pênalti ainda. Então, esse aí é o destaque aí, o Ibis lá de Pernambuco, que o time que consegue, numa jogada de marketing, né? O time consegue, através da rede social, ganhar o destaque aí. Agradecer a Aline Petri. O Lucas Melo gostou da música, né? Agora tinha rodado, agora era o Revolução RS do Na Favela, do grupo Revolução RS. Obrigado, Aline, gostou das camisas aí tá. Atleta de futsal, então, Aline. Obrigado pela audiência, Aline. E o Lucas, que está sempre aí na escuta, aí tá gostando do som. Valeu, Lucas. Obrigado por estar nos acompanhando aí, prestigiar o nosso programa aí. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, né? Chegando ao final às 10 horas e 1 minuto. Lembrando que daqui a pouco tem o programa Falando no Ar, né? Com o nosso colega Anderson Loureiro. E lembrando também que estaremos de volta na sexta-feira com o Manhã em Destaque, com a presença da Laura Dornelles, né? Nosso programa que segue então no final de semana, na sexta-feira. Daí a gente conversa mais, não fala de vários assuntos, né? Com também uma visão, né? Com a presença feminina aí, com a Laura, que também fala de saúde, de outros
de outros temas além do esporte, né? E mandar novamente os parabéns aí para a atleta Brenda Souza, né? Aqui de Esteio, que conquistou a medalha de bronze lá no brasileiro de boxe, na categoria 75 quilos. A única atleta gaúcha aí a conquistar uma medalha entre as 5 categorias em disputa, né? A Brenda Souza, que atleta aqui de Esteio, né? Treinada pelo nosso amigo Abílio, aqui do Gladiadores do Ringue, e que na terça-feira tem o programa dele aqui na Rádio Jornal Destaque. Né? Então agradecer então a todo mundo que nos acompanhou, ao Lucas Alexandre de Melo, a Aline Petri, o Anderson Loureiro, a Silvana Zucchi, a Terezinha Machado, quem mais aqui? Todos os ouvintes que estiveram ligados conosco durante o nosso programa. Lembrando que na sexta a gente está de volta, né, para falar de vários assuntos, inclusive de esporte. A Yara também, a Yara, Terezinha, Silvana, todo mundo agradecer a audiência e retornamos na sexta-feira com mais um Manhã em Destaque. Obrigado, Roberto, uma ótima semana a todos e voltamos na sexta-feira.